Eleição é só em outubro. Do ano que vem. Do ano que vem ainda. Aquela loja de lente da Mongólia, Gengis Khan. Nossa. E pior que eu entendi se falar leite ao invés de lente. Caralho, Eu tava pensando, como assim leite da Canon? Não entendi alguma coisa errada. É o leite da cana. Opa! Que nem o seringueiro, né? Que passa o dia inteiro no mato, tirando leite do pau. De leite é Gengis Khanjuba. Caralho! Meu Deus! Você não tá sozinho, Roberto. Obrigado. O Gengis Khan que faz parte da cronologia, o Gengis Khanon. Nossa! Aquela banda de rock nacional, Gengis Khan. Gengis Khan. Pior que tem uma banda que chama Gengis Khan mesmo, nem precisaria. Tem. Tinha aquelas que ia dançar nos programas de auditório. E tem aquela dança, né? O Gengis Khan. Nossa. E tem que poucos lembram da carreira musical, né? Que o Gengis canta. Por que começou esse papo de Gengis Khan? Espanta, né? É porque eu falei do nada, Gengis Khan. Caralho. Deu bobão mesmo. É isso. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. E agora aqui nesse momento especial do Superman, falando de um crossover clássico. E para isso a gente trouxe pela primeira vez aqui no Mansão Wayne, diretamente do KDHQ, nosso grande amigo Júlio Mick. Tudo bom, Júlio? Salve, meu povo. Tudo bem? Vamos que vamos. Falar de Super-Homem e Quarteto Fantástico. Esse é um convite inusitado mesmo. É uma bela estreia, eu diria. Pô, são os dois grandes... Eu ia falar personagens, um personagem é uma equipe, né? Mas são os grandes personagens do momento no cinema de super-heróis. De fato. Vai ser um meio de ano aí bem quentinho, né? Vamos ver. Vai ser um meio de ano super fantástico. Olha aí, já diria o Balão Mágico. Ai, meu Deus, o Carlos estava guardando essa. Certeza que pensou na hora do tema, cara. Eu gostei desses personagens. Na verdade, é uma equipe. Esses personagens, eles se corrigem e se erram em seguida, assim, impressionante. Se erra. Eu ia falar esses dois personagens. Eu falei, o personagem é uma equipe, mas são personagens. A equipe são 4 personagens, pelo menos. E diretamente da Hora Suave e da Panini, nosso amigo Roberto II. Eu gostaria de dizer que eu só queria um par de calças decentes. Eu só consegui lembrar disso que não tem nada a ver com nenhum dos personagens, mas que é uma frase que vocês deveriam saber de onde vem. Sim, Solomon Grundy. Porra, e se aplica ao Galactus, né? Mas o Galactus, eu acho que ele não precisa de calça. Eu acho que o Galactus de Saiote é o melhor Galactus que tem. É o melhor, eu também acho. Pô, vem um gigante andando pela Terra, que você olha pra cima e ele tá de saia, é muito mais impactante do que se fosse de calça, eu acho. Sim. E a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Eu tô pensando no trauma de ver, né, aquela entidade cósmica escocesas de kilt. E fechando aqui o trio parada dura aqui do podcast, Thiago Brancatelli. Porra, fazia tempo que a gente não gravava todo mundo, né? Fazia, primeiro do ano. Resolvemos nossas brigas, nossos advogados entraram em acordo e finalmente a gente pode estar aqui, a bancada completa, gravando. Que Fale bonito por isso. você, eu estou sob uma liminar judicial aqui. A gente tá gravando à distância porque a gente tem leis que proíbem a gente se aproximar, mas a gente tá aqui todo mundo junto gravando um podcast. Fingindo ser E amigos. essa lei dura 10 anos. E meu co-apresentador André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, que é Superman e Quarteto Fantástico. E não são os vindouros filmes, a gente ainda não viu. A Warner e a Disney se juntaram pra boicotar aqui o Mansão Wayne e não deu antecipado pra gente. Mas aí a gente resolveu falar de um quadrinho que, olha, já tem 20... Caramba, nossa, é muito tempo, né, que ele saiu. É verdade. Bom, faz bastante tempo. 25 só no Brasil, é 26 lá fora, né? Puta 25 em merda, cada perna. Exatamente, pô, faz tempo esse aqui, mas vamos ver aí, eu gostei, eu gosto desse gibi, mas vamos falar aí durante a gravação. E esse cabelo todo mundo, o cara que fez a piadinha ali no começo que todo mundo não riu, Carlos Vasquez, oi JT. Ainda bem que eu posso falar que eu improvisei essa piada horrorosa.
Eu não tava pensando nela. Mas enfim, pô, a gente vai falar desse gibi que já tem um quarto de século, né? Mais de um quarto de século. Então, pô, o Superman e Quarteto Fantástico ali de Dan Jurgens. Eu lembro claramente de ver essa capa que eu fui descobrir que era a arte dele com o Alex Ross só agora, quando a gente foi pegar pra ler pra esse podcast, porque eu lembrava de ser uma capa pintada, mas não parecia Alex Ross. Mas enfim, a gente vai falar desse abre aspas clássico, fecha aspas, depois do jabá. O melhor lugar para você comprar quadrinhos importados é no Baú das HQs. Lá eles têm todos os lançamentos da gringa, quadrinhos autografados, quadrinhos com CGC, facsimile de clássicos e muito mais. Então acesse baúdashqs.com e garanta seus quadrinhos favoritos. E pra começar a falar desse quadrinho do Superman e Quarteto Fantástico, eu queria perguntar pro Júlio, que ele me falou, ele tem opiniões diferentes sobre esse quadrinho, eu queria saber do Júlio primeiro. Como foi pra você essa leitura? Cara, assim, eu lembro quando ele foi lançado, eu vi bastante na banca até. Eu não acompanho o Superman, eu não acompanho o Quarteto Fantástico, tanto por isso que eu falei que é curioso, porque são personagens que eu sei que vocês conhecem muito, assim. Aí eu li, tem duas coisas nesse quadrinho, cara, que eu guardei pra deixar aqui pra falar aqui com vocês, porque, cara, é muito esquisito, é engraçado pra caramba, mas ele é meio farofa, assim, uma farofinha de leve, assim, esse gibi. E não é uma história assim, nossa, que história da hora, cara. Daria pra ter feito uma história muito legal com esses personagens, né? Mas, não sei, acho que na época lá, o pessoal falou assim, não, a gente precisa juntar aí, vamos juntar e vamos contar aí o que eles vão fazer, não sei. E aí uma delas, eu não sei se já quer que eu fale já, cara, uma ou todas. Assim, Quer guardar pra quando a gente for falando da história, você falar quando chegar a hora? Eu vou guardando aqui, a gente vai soltando aos poucos aqui, mas são duas coisas assim, acho que provavelmente todo mundo deve ter percebido. Tá, vamos deixar o mistério aí. O que será que o Júlio tá guardando aqui pra falar pra gente? Então eu vou dar um pouquinho de background, que essa história foi lançada lá fora em abril de 99, pelo menos a capa é de abril de 99, a gente sabe que normalmente são os meses antes. E como eu falei, é Dan Jurgens. Dan Jurgens é o cara do Superman naquela época, principalmente, né, anos 90 e tal. E vocês que são mais da Marvel, ele também é um cara familiarizado com o Quarteto Fantástico? Não. Na Marvel ele fez Aranha, Thor, Capitão América. Na época ele já tava no Thor, não tava? Tava, na Já mesma. tava no Thor. Tava, porque logo quando tem o Heróis Retornam isso. O quarteto tá no pier justamente porque os Thunderbolts explodiram. O Force Freedom Class. Eu acho que essa história é um bom indício de que ele não conhecia tão bem o Quarteto Fantástico. Não sei porque. Eu, por exemplo, também não conheço tanto o Quarteto. O Quarteto, basicamente, ele crossover, coisa. Nunca não lembro de nenhuma história grandiosa, assim, do Quarteto que eu tenha lido na vida. Então, eu reconheci os elementos ali, tá bem superficial. Então, eu vou perguntar pra vocês que conhecem um pouco mais, principalmente o Roberto, o Bud, o Branca, que eu sei que leram bastante Quarteto Fantástico. Vocês acharam que o Quarteto tá bem caracterizado aqui? Eu não achei que tá mal caracterizado, não. Acho que o problema é que é uma edição curta que não dá tempo de caracterizar muito bem nenhum personagem. Mesmo Sim. o Super-Homem, que o Georges tem toda a tradição de ter escrito e desenhado durante mais de uma década, tá bem, tipo, genérico aqui. Mesmo, né? Tão genérico quanto a própria história, Ele né? tá. Eu tive a impressão, na verdade, que tem um lance que o Branco falou, que parece que o Dan Jurgens queria fazer uma parada, talvez em 2 edições, 3 edições, e fala, não, faz só um especial aí, 68 páginas e tá bom, sabe? Tem muita coisa que não é bem pontuada, fica assim, meio Corrida. rasa e corrida por causa disso. Acho que talvez se Faz fosse em sentido. 2 edições, talvez 3. Eu fiquei pensando nisso, é como se, tipo, o Super-Homem virar o Arauto do Galactus fosse algo pra ter acontecido no final de uma primeira edição, e daí uma segunda edição desenvolvendo um pouco isso, sabe? Sim, Mas eu tive a mesma impressão que o A Roberto. parte dele Arauto é muito, tipo, dá pra ter feito uma edição inteira desse lance mais introspectivo. Eu fiquei com essa impressão, principalmente nessa parte dele dourado,
parado, assim, no planeta, analisando as coisas, sabe? Que pareceu meio corrido pra uma parada que deveria ser lenta. É que eu acho que esse crossover, ele marca o fim de uma coisa que até hoje não voltou. Não só porque, os crossovers Marvel e DC acabaram. Mas esse foi o último que foi naquela cara de velha guarda, né? Uma edição fininha, que vai direto ao ponto, sem muito desenvolvimento. Essas histórias bobinhas, só pra achar alguém comum entre os personagens. Que a gente ainda tem, às vezes, principalmente a DC e outras 300 editoras menores. Mas a Marvel mesmo é muito rara. E Marvel e DC, depois disso, só teve o Liga Vingadores. Eu acho que é até a última que usa o acesso, né? Porque Sim. acho que, na verdade, é o único crossover fora Marvel e DC, que o foco é o acesso, que usa o acesso como algo mais corriqueiro na vida dos super-heróis, sabe? Eu acho até curioso que eles usam de um jeito muito normal, assim, né? Tipo, Superman vê o negócio e fala assim, pô, vou falar com o acesso e vou lá na Marvel rapidinho falar com o pessoal do Quarteto Fantástico que isso aqui... Passa essa impressão que os crossovers estão acontecendo o tempo todo, né? O Superman fala, eu já ouvi os heróis do outro universo sussurrando sobre galáxias. Pô, eles só se porraram, ninguém conversou nessas coisas. E o pior é que a premissa, ela é muito boa, cara, de você imaginar que o Galactus destruiu o Krypton, né? Só que, ao mesmo tempo em que eles colocam isso como uma boa premissa e um bom motivo pra unir os dois universos, no final eles desfazem isso também de uma forma muito rápida, né? Tipo, não, eu cheguei lá, já tava explodindo já, gente. Não fui eu, dessa vez não fui eu. Porra, cara, o negócio tava mó legal, tava correndo mó bem, assim, aí desfaz, né? Não, esquece, não fui eu. E não teria problema, porque tipo, é um crossover que não faz parte da cronologia, né? Então estaria tudo certo. Mas meio que faz, né? Na época eles tentavam tratar esse negócio do acesso como se fosse algo que impacta, assim. Então, tipo, considerando o momento que foi publicado, ela faz. É que depois eles ignoraram. Faz parte, mas não tem importância cronológica, mas faz parte da cronologia. Então, eu acho legal, inclusive, ver o Franklin brincando com o bonequinho do Superman, vendo o Superman Animated. Tem toda essa brincadeira. Tá com vários ali, é mó da hora. Isso eu acho legal porque a Valéria, ela é sugerida no run do Claremont, né, que é quem tava no quarteto nessa época, e daí ela nasce, acho que 1 ano e pouco, menos de 2 anos depois dessa edição, então é meio que os últimos momentos do Franklin bem infantil, assim, e tem uma certa importância na história, né, porque o bonequinho dele faz o Super-Homem lembrar da essência heróica dele e tudo mais. Eu gosto da infância do Franklin ter uma importância nessa edição e ser, de certo modo, um dos últimos momentos dessa infância. E uma pergunta também, vocês também tiveram a impressão de que essa história é mais uma história do quarteto do que do Superman? O Superman parece só uma peça... Eu tive o contrário. Não sei dizer, talvez porque estruturalmente é uma história do quarteto nos elementos. Tem mais elementos do quarteto, eu diria, que do Superman, mas é meio que o Superman movimentando a história, então... É uma história do quarteto homenageando o Superman, talvez. Acho que é mais nisso. Eu acho que é mais por esse lado. Acho que é por causa do tempo que ele passa como arauto também, né? A gente não vê tanto ele como Superman. É o que vocês falaram antes, né? Eu acho que realmente daria pra esticar bem essa história. Cada um desses elementos daria pra explorar mais a fundo. Eu acho também que, como a história, o vilão do Super-Homem que aparece é um vilão que a origem dele é uma homenagem, não sei, uma homenagem, talvez uma paródia à origem do Quarteto Fantástico. Tudo gira em torno do Quarteto Fantástico, mas tudo gira em torno do Quarteto Fantástico, sendo uma grande homenagem ao Super-Homem. O Super-Homem é o grande herói da DC, mas também é um grande herói no universo Marvel. Com desenho animado, gibi, boneco. A gente não vê o Quarteto Fantástico ter uma influência no universo DC, sabe? Não nesse sentido. De ser reverenciado, eu digo. Então é uma história do Quarteto Fantástico, tudo gira em torno do Quarteto Fantástico, o vilão do Quarteto Fantástico, o vilão do Super-Homem gira em torno do Quarteto Fantástico, mas é uma homenagem ao Super-Homem. Aí eu entro com a primeira que eu ia falar lá, que o Carlos perguntou, que é uma história do trio, na verdade, porque o que mais falam nessa história é calma, Ben, não, você não vai bater agora nesse cara, espera mais um pouco, e ele fica ali de canto, o Coisa, ele é quase um abajur ali só, em todas as cenas. Ele quer começar a porrada, alguém vira pra ele e fala, não, Ben, por favor, pera aí um pouco, que a gente precisa dele vivo. Aí ele fica quieto, aí... Mas essa é a dinâmica do Quarteto Fantástico mesmo. É o Ben querendo porrar tudo e todo mundo tentando controlar ele até o momento que ele finalmente consegue porrar. Não, e é maravilhoso que a hora que o Ben faz alguma coisa útil é meio sem querer, né? O Superman dá uma porrada nele, mas a gente vai chegar nisso mais pra frente. É muito bom isso, eu acho isso muito bom. E o lance do Super Cyborg ser uma brincadeira, vamos dizer assim, com o Quarteto Fantástico, é outra dessas coisas que daria pra explorar muito mais, né, cara? Fica só um diálogo rápido sobre isso. Tipo, ele tem uma parada. Cara, eu acho que uma coisa que daria pra explorar que... Pra mim, isso é um desperdício de potencial de encontro. Porque, assim, a gente tá falando do Super-Homem, que é quem deu origem a todos os super-heróis,
em questão de superpoderes. Daí a gente tá falando do quarteto, que deu origem a todo o universo Marvel, no contexto de um grupo com problemas reais, que daí deu meio que a liga pra fazer tudo. E também o quarteto, de certo modo, criou a dinâmica da Marvel, que também influenciou a DC. Então, o Super-Homem e o quarteto são as duas coisas mais influentes que a gente tem nos quadrinhos, se a gente for pensar. São arquétipos, né? Isso não é nada aproveitado, nada explorado no encontro inteiro, sabe? A gente vê a reverência ao Super-Homem, mas a gente vê uma reverência mais por ele ser um personagem fictício na Marvel, então ele acaba sendo um herói bem idealizado lá, mas a gente não vê a importância que tanto o Super-Homem quanto o quarteto... Eu vou falar Super-Homem porque eu tô lendo a versão da Abril, e na versão da Abril é Super-Homem e as regras são minhas, desculpa. Tá escrito na capa, Super-Homem, gigante, tá? Underline, Super-Homem, underline. A gente não vê a importância que o Super-Homem e o Quarteto Fantástico têm e tiveram nos quadrinhos de uma forma geral, no grande encontro deles, sabe? Então pra mim é um grande desperdício de encontro isso aqui. Justo. Tem cara de fanfic. Tem, mas ao mesmo tempo, eu acho esse ar meio bobinho, assim, eu acho, tipo, que é legal, não chega a ser algo que é ruim, é algo que, tipo, pô, uma história que é curtinha, você passa o tempo e pra mim tá valendo, sabe? Eu sinto muito essa vibe nesse gibi aqui. Óbvio que dá pra fazer algo muito mais grandioso se tratando de dois, vou fazer que nem o Carlos, né, dois personagens equipe, aqui, só que, tipo, ainda mais se tratando do Danjurgens, eu achei que tá ok, sabe? Não tem nada que eu chegue e fale assim, beleza, essa história, tipo, me incomoda alguma coisa. Não chega a incomodar, mas passa o tempo muito rápido, assim. Uma leitura muito dinâmica, muito rapidinha e, sei lá, eu senti uma vibe meio, pô, tô lendo um gibi gostosinho aqui, que não tenho que pensar muito, sabe? Foi mais nesse sentido pra mim. Ele é bobinho, né? É porque tem uma perspectiva ali também de visão do Franklin, né, cara? De estar assistindo tudo aquilo ali meio de camarote, né? Ele tá vendo o Superman, que é um personagem que ele brincava ali, que ele assistia o desenho. Parece que você tá vendo sempre de uma perspectiva dele ali, de que das coisas acontecendo, né? E eu peço desculpas por ter falado sobre o Quarteto Fantástico daquela forma, porque aí você vê que claramente eu nunca li nada do Quarteto Fantástico, porque eu ficava toda hora que eu ia fazer alguma coisa e eu falava assim, mano, mas vão interromper ele toda vez, cara, mas que deixa o cara dar uma porrada no maluco ali, né? Mas tem aquele momento de apresentação ali de todo mundo, né? Quando muda do universo do Super-Homem pro do Quarteto Fantástico, né? Isso é aquele típico de quadrinho quando tá fazendo crossover, que é de apresentar todo mundo ali, né? Que tá aparecendo, e aí ele tá naquela máquina de pesar, medir a força dele e tudo mais e tal. E o moleque entra na sala de treino. Então eu acho que é muito dessa perspectiva, assim. Eu tô até vendo aqui a revista de novo, assim, as páginas. Ela tem sempre tem muito olhar de baixo, assim, dos personagens, assim. É sempre um olhar mais de baixo, assim. Então até parece uma perspectiva dele, assim, na visão dele, assim, o que tá acontecendo, e ele tá todo vislumbrado que o negócio tá acontecendo. Eu acho que faz sentido isso. Pra ter tudo que o quarteto representa, só faltava ter uma mulher pro Tocha Humana ficar dando em cima. É o único elemento não apresentado, né? O Tocha até que tá contido nessa história. Eu gostei muito que a Susan tá muito em destaque, né? A Sue Storm tá muito em destaque. Tipo, ela é a líder. Ela o que tempo todo, lidera né? a parada toda, né? É. E o Super Cyborg até respeita ela bastante, inclusive. Que o Reed foi embora na nave do Galactus, ela que comanda a coisa. Sim. E o Coisa também. E uma pergunta que eu vou fazer pra vocês que conhecem mais dessa mitologia do quarteto e tudo. Eu achei muito confuso o lance do Superman virando arauto de Galactus. Porque o surfista prateado, quando ele vira arauto, ele perde a própria consciência? Ele tem essa parada? Tem um retcon. O surfista, inicialmente, ele se sacrifica virando arauto pra poupar o próprio planeta, e quando ele vem pra Terra, ele é tocado pela humanidade e se vira contra o Galactus. Mas lá nos anos 90, tem um retcon que é meio óbvio, né? Tipo, você quer salvar todo mundo matando outros bilhões, não faz muito sentido, né? Então eles põem que o Galactus meio que apagou a mente dele no período que ele foi arauto, pra ele não sentir culpa, nada. Mas é um retcon, inicialmente ele não tinha. Mas
isso do Super virar um arauto é estranho mesmo, porque o Galactus se transforma em arauto sem consentimento do Super-Homem, só tipo, bota lá poder cósmico no Super-Homem e já virou arauto. É muito isso que a gente fala de ser uma edição pequena, tudo fica muito apressado, tipo, não tem explicação nenhuma a transformação do Super-Homem como arauto. Eu nem entendi muito bem, porque chega aquela nave lá, aliás, o que eu entendi, tá, de como que o Superman vira, só pra vocês falarem, meu Deus, Carlos, como que você entendeu isso? O Superman vai entrar naquela parada lá, naquela nave, e aí quando ele entra não tem ninguém, mas aí quando ele entra, ele é atingido pela energia que transforma ele no arauto. Ou seja, essa energia tava, tipo, ele ter entrado nessa nave tem a ver com isso ou foi só coincidência? Aí acho que tem, sim, porque é a nave que o Galactus tinha deixado no universo de si vigiando ele, né? Então, era tipo o investimento futuro do Galactus, né? Ele falou, esse menino tem futuro. Isso já tava dos outros crossover? Não. Surgiu aqui, né? Surgiu aí. Então, mas tipo, é meio essa forçado, nave né? basicamente tinha um negócio mágico dentro que transformaria o Superman em arauto se ele entrasse. Isso. Essa parte realmente é bem babaca. Primeiro do Galactus, né? Falar, esse bebê que tá indo embora um dia vai ser útil. É idiota. Isso é. E o que o Branca falou, realmente de 15 arauto que a gente conhece do Galactus, o Superman é o único que foi contra a vontade. Todos eles eram voluntários. Até os vilões eram voluntários. Não é nem que o Super-Homem entra na nave, a nave abduz o Super-Homem. E a gente não sabe o que acontece lá dentro da nave. E talvez tenha tido uma conversa que ele deu consentimento. Não, galera, não existe isso. Não mostra. Ele foi meio que dominado, né? Isso que dá a entender na história. Acho que eles usam essa ideia do... Até porque o crossover de 99, uns 5 anos antes, mais ou menos, é quando faz esse retcon do surfista, que mostrava ele sem emoção, tal, pra justificar. Eles meio que copiam essa ideia, só que o do Superman dura 10 minutos. Desses 10 minutos eu gosto muito, já indo um pouquinho pro final da história, que daí o Superman dá um planeta desabitado pro Galactus, daí vai pro segundo planeta, esse já habitado, né? E daí o Galactus, quando ele se rebela quando o Superman se rebela contra o Galactus, você foi o melhor dos meus arautos. Eu duro 10 minutos, eu te deu 2 planetas, um desabitado ainda por cima. Você mesmo falou que não era velho bastante pra te dar muita energia, agora tu tá dando a bunda, virando a bunda pro Super-Homem. Tomar no cu. E o Galactus tava com uma fome nessa história, porque ele devora o planeta e logo em seguida já vai pro outro. Sim. É porque, como a história é pro público jovem, não pode mostrar que antes da história começar, o Galactus fumou maconha pra caralho. A larica desse Galactus. Ele fumou um mogo inteiro de maconha, foi isso. E é engraçado porque não tem muita explicação mesmo por que o Super-Homem ele é abduzido ali tão rápido. É simplesmente pela história ser curta mesmo, não tem tempo de explicar. O Superman, ele tem fraqueza contra Kryptonita e contra magia, mas o que o Galactus usa é magia? Dá pra dizer que é magia? Não. Não, né? É o poder cósmico, não precisa explicar. Exato, não seria algo que superaria aí até a força de vontade do Super-Homem de se manter são ali e não se tornar o arauto dele. É um negócio meio sem sentido mesmo. E aí quando vai pra essa pressa toda aí, acaba ficando lá os 10 segundos que ele vira o arauto, né? Só faltou alguém falar uma frase assim, né? Alguém traduzir uma frase assim, o que é bom dura pouco, né? É foda. E o pior é que o visual do Super Arauto, assim, ele é uma mistura de estátua do Oscar, Major Força e o Capitão Átomo me lembrou bastante. O Capitão Átomo também. E aquele dourado lá do desenho da Liga. O Amazo da Liga? O Amazo do desenho da Liga, isso. Eu já penso no Superman original no DC 1 milhão, quando ele sai do sol, que ele tá dourado. É verdade. Eu pensei nele também. É verdade. Uma coisa que eu percebi, a arte tem momentos da arte muito bonitos, mas a narrativa tá completamente cagada. Aqui parece que o Juiz não se importou nada com a narrativa, não dá pra saber direito, às vezes, qual diálogo vem primeiro, ou pra onde seguir a página, ou qual personagem que tá, por exemplo, quando o Super-Homem já tá com o arauto, e daí o Reed enrola nele e os dois somem, do nada, na página seguinte, o personagem que tá vendo é o Tocha Humana, mas até a gente perceber que é o Tocha Humana, também pra mim, quando eu li a primeira vez, eu achava que era o Reed aí, que o Super-Homem tinha desaparecido, e daí o personagem que aparece naquela cena é o Reed, só que daí a gente percebe que é o Tocha, então tá tudo... Parece muito feito nas coxas, sabe? Parece muito... O Judges fez lá o desenho bonito que ele faz, tem páginas que eu acho absurdamente lindas, mas a narrativa aqui parece totalmente várzea.
Mas faz sentido, né, achar que é corrido, porque vale lembrar que aí ele tá com a arte final do Art Tibert, que eu lembro do Art Tibert finalizar ele naquele Superman Eternamente e mais nada. O Jurgens, normalmente, eu não lembro se ele nem tem arte final ou é outra pessoa. Então dá uma impressão de corrido por causa disso também. E eu lembro que eu adorava a arte quando eu era moleque, quando eu li a primeira vez. Não era tão moleque, mas agora eu achei esquisita mesmo. Tem momentos que eu nem acho bonita mesmo. A coisa mais caprichada que eu ainda acho, o Galactus parece muito do Byrne, e o Coisa parece um monte de rocha mesmo. Ficou legal. Mas eu acho que a gente percebe quando uma arte é apressada em algo assim, porque geralmente, páginas normais, com muitos balões e tal, muito quadro, às vezes você deixa um detalhe de lado, mas a página dupla, né, a splash page geralmente tem um destaque, por exemplo. E aí a gente pega, na mesma edição, uma página dupla que o Super Cyborg surge, porra, mega detalhado, ele surgindo, e ele falando, e o Reed no fundo, coisa sua, assim, tem muita coisa acontecendo nessa página e bem detalhado. Quando tu vai mais pra frente, na mesma edição, que tu tem a página que tá o Galactus falando com o Superman Arauto e o Reed se esticando do pé dele, cara, tá tudo ali meio sem detalhe, sabe? Como se ele fez ali o layout da página e o arte finalista meio que fez a maior parte do trabalho. Nem parece o traço do Jurgens das outras páginas aqui, por exemplo. Isso pra mim caracteriza como coisa que foi feita na pressa. Eu assim. também acho. Mas tem uma parte que eu achei engraçada na hora quando o Superman, quando ele acaba de virar Arauto, né? Ele, tipo, do poder cósmico e tal. O Tocha Humana faz um e ele faz uma cara muito engraçada, tem uma carinha, tipo, um beicinho, assim. Tá muito bom. Mas de resto, assim, eu gosto muito do Coisa, eu acho o visual do Coisa tá aí, eu acho legal. Eu concordo que o Tocha Humana, ele tá esquisito demais, cara. Ele, não sei, ele tá o mais feio do quarteto aí. Ele, sei lá, pra mim tá meio estranho, não sei Não explicar muito ajuda bem. Também que os uniformes do quarteto desse período eram feios pra cacete também. Eu gosto. Eu não acho muito bonito, não. Esse, inclusive, é um período do quarteto que eu não sei se muita gente gosta, mas eu gosto, que é o período do Claremont com La Rocca. Eu acho que é um período bem legal do quarteto. E o Super também. O Super tava com o Miller e o Immonen num título, tava com a Louise Simonson no outro, tava com o Jerry Ordway no outro. Tanto o Super quanto o quarteto, os dois personagens, que nem o cara falou, estavam em fases que eu gostava bastante. A do quarteto não sei se é muito unânime, mas eu gostava dessa fase. A do quarteto não é unânime. Só dessas 6 pessoas nesse podcast já não é. Já não é. Já está apoiando Mansão Wayne? Não? Então acesse agora catarse.me/Mansão Wayne, escolhe o plano que cabe no seu bolso e ajude esse projeto a crescer. E olha só quem já apoia: Gustavo Rezende Mendonça, Rodrigo Milfonte Moreno, Aline de Paula Machado, Aline Aparecida Matias e Shoichi Mizuno Motoyama. Quer ter o seu nome em um podcast? Venha ser um mansãoneiro você também. Aí, tipo, eu acho interessante que daí depois eles vão lá pra onde que tá o Galactus e tal, e fica o Reed tentando convencer, né, o Super e tal, e o Super só tá, tipo, eu fui convocado, devo atender, você não deveria estar aqui porque você não foi convocado, sabe? Nossa, cara, aí tá o Galactus depois fazendo quase um Rei Siegel ali pro Superman Arauto, né, e aí começa a falar, tipo, pedindo, falando da sua, falando que ele enviou, porque tem isso, né, quando o Krypton explode, ele envia a sonda. E aí é uma coisa assim, a sonda demorou todo esse tempo pra chegar? Não, ele fala que ele deixou a sonda porque um dia o Superman ia ser útil. Ele ficou esperando. É meio idiota mesmo, né, cara? Ele é Superman há anos. Por que você esperou há tanto tempo? Não, é pra essa grande aventura que não acontece nada. Tipo, pegou 2 planetas, é isso, a grande aventura. Pra isso que valeu a pena ficar esperando tanto. Se bem que pro Galactus isso é pouco tempo, né? Do ponto de vista dele mas não tem. O problema é não ter um motivo para esperar, entende? Sim, é forçado. Mas uma coisa que eu acho engraçado é que, tipo, esse Superman, ele tá absurdo de poderoso, né? Ele tem... Tanto que todo mundo fica preocupado
preocupado porque ele tá num poder que é impossível fazer qualquer coisa. O Reed até fala, né, numa cena, ele provavelmente é um dos seres mais poderosos em qualquer um dos nossos universos, né? Sim. Ele falou que é o segundo mais poderoso. O que eu acho bastante forçado, mas tudo bem, é o Superman, a gente entende que é uma reverência ao personagem. Mas o que eu acho curioso é que eu nunca vi essa versão do Superman sendo citado naqueles crossover de internet, que sempre fala, não, porque o Superman com armadura solar, porque, pô, o Superman arauto de Galactus, põe ele aí pra lutar, que vocês estão falando aí. Puta versão poderosa da porra. Verdade. Apelão pra caralho, né? Se a gente parar pra pensar, é muito apelão. Curioso, né? Porque o pessoal, nossa, força muito, tira umas versões do Superman que apareceram rapidinho numa história e tal, pra esses crossover, e eu nunca vejo ninguém lembrar dessa aqui. Ele nem usa o poder cósmico direito pra gente medir, né, o tamanho do poder. Mas tem uma hora só que ele solta um rainho pelas mãos, é isso. Sim. Pegaram ele no FIFA, colocaram tudo 99 e aí falaram, vamos ver agora. Fizeram cheat. Eu queria assumir talvez uma burrice aqui de uma coisa que eu não entendi. Não sei se é questão da história, não sei se é questão das minhas limitações de inteligência, claro. Queria saber se vocês entenderam. No começo da história, começa com Krypton explodindo, Sim. o foguete do Super-Homem saindo de Krypton, e o Galactus tá lá, tá teoricamente no universo DC de Krypton. Não sei como ele tá no universo DC de Krypton pra começar. Daí ele cria a navezinha dele, que tem a mensagem, e lança. Sim. Algumas páginas depois, essa navezinha sai de um portal, que eu imagino que seja um portal também interdimensional, pra mandar a mensagem pra Terra, que daí a gente vê o Super Cyborg interceptando e tudo mais, certo? Vocês entenderam isso? Sim. Tá bom. Como que o Galactus tá no universo DC, primeiro, pra ver Krypton explodindo, pra tentar consumir Krypton enquanto o Krypton tá explodindo, e se ele cria a nave no universo DC, por que a nave sai de um portal no próprio universo DC? Alguém entendeu isso? Não faz sentido. Talvez seja nenhum. viagem no tempo, Então, porque mas tipo, não, te fala porque- assim, o presente. Não, mas o Galactus tá no passado. E ele fala que a nave vai ficar vigiando o Superman até o momento dele ser útil. Então não tem essa parte dela sair do portal, independente de que universo tá, não faz sentido, mano. Também não faz sentido, né? Não Mas faz. já começa pelo É. Galactus estar no universo DC, na destruição de Krypton, que pra mim não faz sentido. E depois ele não existe no universo DC, a gente até vê o Super-Homem falar isso. E daí também passa pela nave sair do portal, então ela passou desde da explosão de Krypton até o presente nesse portal, não sei como, que aparentemente é um portal interdimensional. Eu não entendi nada desse começo e essa é a premissa da história. Essa nave é toda a premissa da história, então eu não entendi bosta nenhuma E disso. como o Cyborg sabia, né? Interceptou a parada. Eu não sei se é. Eu fiquei lendo sem saber. Será que eu que não entendi? Será que eu tô lendo com a cabeça do Thiago que leu isso em 2000, que também não entendeu e agora eu também não entendi? Será que alguém vai me ajudar? Eu Claramente acho não. que não- Claramente ninguém não faz pode me sentido. ajudar nisso porque é burro. Cara, eu vou tentar dar uma visão que eu tive sobre isso, porque também é bem confuso, realmente, essa parte. Eu tô com branca nela. Mas me pareceu que aquilo que tá registrando o fim de Krypton não é o Galactus, porque ele sempre fala da tecnologia, do conhecimento. Parece que ele simplesmente conseguiu enviar uma sonda pra outro universo e ver aquilo e perceber que ele precisaria do Super-Homem. Aí ele cria a parada que vai pegar o Super-Homem no presente. Me pareceu naquele momento, tipo, sabe aquelas sondas do Império em Star Wars que vigiam outros planetas? O final, quando ele explica que não foi ele que devorou, eu entendo que ele fala que ele foi lá devorar e só não devorou porque Uhum. já tava explodindo. Exatamente. Mesmo se ele enviou uma sonda, por que ele enviou uma sonda para um outro universo que não o dele? E como que ele conseguiu acessar esse universo se nem o acesso existia nessa época? Mesmo se não fosse ele presencial em Krypton, o que o final, que nem o Bud falou, eu concordo com ele, deixa explícito que ele foi lá tentar consumir Krypton, mas mesmo se ele não estava lá presencialmente, como que ele enviou essa sonda para um outro universo, pro universo DC que não é o universo dele? Ele tava mudando a dieta, ele só comia no universo Marvel. Tava tentando comer mais verde. Aí ele foi. Em outro planeta tem um planeta verde. Aí foi pra lá. Talvez esse crossover tenha começado como algo daqueles crossovers clássicos onde os personagens compartilham o mesmo universo, e daí depois mudou e o George esqueceu de adaptar essa parte. Faria mais sentido. Ou ele achou que fazia sentido na cabeça dele e só que não faz. Nessa mesma página, tem uma figura que aparece só em silhueta também ali, que é pra ser o Super Cyborg ali, que Sim. É pra Sim, ser, mas encontra ali. não parece. Que eu acho que é pra ser um Então- mistério nesse momento. No final você descobre, né? que coisa doida, cara. Mas realmente, não É, parece é. nada com o Super Cyborg.
A premissa toda é bem forçada, assim. Ele dá uma consequência que eu acho interessante e tudo mais, mas eu acho que o que o Branca falou faz muito sentido, que é de começar como se fossem tudo no mesmo universo, só que aí no meio da história mudar de ideia e falar, não, vamos falar que o Superman falou com o Acesso. Tinha o celular do Acesso, né, pra chamar ele, né? Porque... Eu tenho uma teoria até que se você ignorar os diálogos, daria pra simplesmente falar que ele foi visitar o Quarteto Fantástico em Nova York. O jeito que eles usam o Acesso só citando dá uma impressão disso, que foi mudado de última hora. Então. Eu tô com a impressão, o Dan Jurgens escreveu os 3 Marvel vs DC? Não, ele escreve o primeiro ou só desenha? Não, o primeiro não. O primeiro ele só desenha. Só desenha. O primeiro é o só Peter David que ele e tá. o Romars. Romars, é. Que eu tava pensando que talvez o Dan Jurgens, por não ser um grande conhecedor de quarteto, simplesmente tenha pego o que ele viu de Marvel vs DC e escreveu uma história ali. Eu não lembro nada do Marvel vs DC 2, nem o 3, então não tem como falar aqui. Não, o 2 e o 3 ele nem tá. Eu tô folheando aqui e não tem nenhum elemento visual, tipo, na narrativa que fale que são universos diferentes. Tipo, o Superman sai voando. A única coisa que daria pra falar é o negócio do Franklin Richards que tá brincando com o bonequinho do Superman. Mas até aí tem o bonequinho do Demolidor também. Do Thor. Então meio que qualquer coisa, Não, sabe? mas Ele não, tá brincando sim, com o mas bonequinho. mas ele fala assim, o Franklin, ele fala, eu sei que ele aqui é só um desenho animado, mas a mamãe disse que existe um outro universo onde ele é de verdade. Então, Exato. nos diálogos tem essas coisas. Nos diálogos eles falam do portal, no diálogo ele fala disso, mas não tem nada, tipo, parece realmente uma coisa que depois que já tava pronto, falaram, coloca que é com o negócio do acesso, que são universos separados. Aí ele foi lá arrumando os diálogos. Até porque esses diálogos, eles passam uma impressão de convivência que nunca existiu. É muito conveniente, tipo, ele vai rapidinho pra universo Marvel. Eu acho que ele tá... É realmente uma história pensada pra ser no mesmo universo que mudaram de ideia no final. Pra mim tem toda essa cara. Eu concordo com o que o EJ tá falando, porque é isso, tirando a fala sobre o acesso, que é bem jogada, isso de ouvir a existência dele em outro universo, então vou falar com acesso preciso da ajuda do acesso para ir pra lá, nem mostra nada depois disso. E tirando as falas do Franklin, falando que, a mamãe falou que ele é de outro universo, mas que ele existe mesmo, e daí ele chega pra Sue e fala, ele existe mesmo, mamãe? Daí, sim, querido, existe. Caralho, já falei que existe, porra. Não tá Tirando acreditando isso, em mim, moleque? se a gente passar Luke Paper nessas partes... Esses dois, né? Aí faria sentido. Aí a história inteira faz sentido. Só que por conta dessas falas completamente desnecessárias, a história perde todo o sentido. Uma pergunta muito importante desse ponto aí sobre o acesso, porque quem foi o licenciante que trouxe o Superman pro desenho animado, pros bonecos, que está ganhando dinheiro em cima da figura, que existe um outro universo? Porque isso aí pra mim foi muito louco também. O moleque assistir o desenho e falou assim, não, eu sei que aqui ele é só um desenho, mas a minha mãe disse que num outro universo, esse licenciante que sabe que existe um outro universo com o Super-Homem, ele tá ganhando muito dinheiro com uma coisa aí do submundo, cara. Mas será que sabe mesmo? Né? Que Então... Na DC eles têm essa parada, né? Desde a Era de Prata, assim, que os autores dos quadrinhos, no nosso mundo, quando eles dormem, eles captam ondas de outras terras e sonham com aquelas histórias. E aí eles escrevem isso. E no Multiverse do Grant Morrison, eles mostram que todas as terras são fictícias em outra terra. Tipo, sempre uma terra é um gibi na outra, menos a Terra 33, que é onde a gente vive, que é a terra que serve pra catalogar todos os universos em forma de quadrinhos. Caramba! Então, tá aí a explicação. Eu acho que o Super-Homem virou Arauto do Galactus pra destruir a Terra, já que ele não ganha nada com o licenciamento de imagem dele na Terra do universo Marvel. Daí destrói logo essa porra. O verdadeiro herói era o Super Cyborg, então, que queria salvar, queria interromper o Superman de destruir a Terra. O verdadeiro herói é o capitalismo.
Nossa senhora. André contando essa parte na edição. O André quase tendo uma síncope. Mas ó, o Super Cyborg, ele é o fissurado absoluto no Galactus. É muito engraçado. Porque, Ele é muito fã, né? Leva eu, não leva ele. Eu fiquei, não pode Deus. ver um homem de saia que ele já apaixonou. Mas qual que é dele, né, cara? Porque ele realmente descobre que o Galactus existe e fala assim, porra, tá aí, já decidi o que eu quero pra minha vida, eu quero ser arauto de Galactus. Quero ser um escravo. E ele fica apaixonado. Exato, isso que é burro, porque a gente entende ele querer o poder cósmico. Você vai ser um escravo, porra. Não, mas até aí não tinha precedente. O Superman é o primeiro que fica escravo. Mas totalmente. o Galactus simplesmente pune quem trai ele, ou prende em algum lugar, ou tira o poder. Foram raras as vezes que alguém foi liberado numa boa. Mas você acha que ele... Não sei, cara. A vibe que me passou é que o Super Cyborg falou, pô, seria uma vida boa viajar por aí, escolher planetas pra dizimar. É que eu acho que vai mudando também conforme, tipo, vai tendo a história. Porque ele fica nisso, só que no final ele fica assim, eu preciso dominar toda essa tecnologia, vou aprender muito com isso, se eu conseguir dominar isso, eu vou pegar o poder cósmico, nananana, sabe? Então, ele queria ser o arauto, mas ali depois, mas pro final, era só por conta da tecnologia, eu achei que ficou meio dúbio isso. E no final também tem ele, quando ele tá cara a cara com o Galactus, ele fala, eu sou como você, estou acima dos conceitos do bem e do mal. Então ele quer ser, na verdade, tratado como igual do Galactus. Só isso que ele quer. Um pouco pretencioso, mas... Bobagem, é uma bobagem que ele quer. Eu achei muito engraçado, que aí, tipo, eles estão lá, tipo, não, você o quê? O quarteto falou, você o que com o Galactus? Eu já destruí uma cidade inteira. Meu Deus, você já destruiu uma cidade inteira? E eles tinham acabado de falar, não, o Galactus, ele destrói mundos. Aí, de repente, eles ficaram, tipo, muito mais impactados pela cidade inteira do que... Mas acho que é porque eles têm que se aliar, né? Aí é meio... É um passo pequeno, ele fala. Destruir mundos é um passo pequeno. Não, é quase igual. É isso. Mas nessa época, o Super Cyborg é foda, porque ele é um vilão que... Ele sempre foi meio vazio, então muda, né, a motivação dele. Mas nessa época, a única motivação dele era manchar a imagem do Superman. Não faz sentido ele querer ser arauto. E depois ele queria morrer e os caçadores cósmicos não deixam. Que é quando ele ganha uma motivação mais interessante, né? Quando ele começa a virar mais vilão do Lanterna Verde. Não aguenta mais, né? Ele morre e ressuscita em toda a história que ele aparece, não aguenta mais. A melhor motivação dele é virar uma liga impecável condensada numa forma perfeita, provavelmente sem pensamento ou consciência. Nossa senhora. Nossa, isso é bizarro, cara. Eu não entendi essa porra. Mas, caralho, virou um card, virou um cartão de crédito. Foda-se. Virou um pendrive. E aí todo mundo, olha só, puxa vida, hein? E aí, o que vocês vão fazer depois? Porque esses heróis aqui não matam, mas transformar numa liga impecável condensada numa forma perfeita, provavelmente sem pensamento ou consciência, aí tudo bem. Aí é uma linha que Aí eu aceito, é uma condição que eu aceito. Não, é muito... E eles ficam, tipo, o coisa assim, nossa, tá quebrando meu coração, tá partindo meu coração. Aí o Tocha fala, tudo que vocês estão pra fazer agora é ir pra casa. E aí eles vão pra casa todos sorrindo. Foda-se. A gente não vê nem se eles levaram o negócio, né? Não, e essa placa que fizeram? Ficou com o quarteto? Foda-se, ninguém explica, né? Daí. Você tem que sempre partir do princípio que o Super Cyborg nunca tem explicação pela parte humana dele. Porque ele fica indo de maquinário em maquinário e, por algum motivo, sempre cresce a parte Superman dele. Não, mas é porque ele foi pra matriz do Superman em algum momento e contaminou o DNA dele. E aí fica o cabelinho. A gente pega o Super Cyborg, que ele foi criado pelo Jurgens, ele foi usado pelo Jurgens, ele foi usado pelo Jurgens também na morte, no Retorno do Super-Homem, e talvez essa história tenha sido só o Jurgens querendo acabar com ele de uma vez, sem saber que a DC ia reaproveitar ele no futuro, mas só o Jurgens querendo, deixa eu fazer a última história desse filho da puta, vai. E o Super Cyborg morrer nas mãos do Galactus, considerando que ele é uma brincadeira com o Quarteto Fantástico, tem a sua poesia, né, cara? Eu acho interessante. É que depois isso foi ignorado, né? Eu acho que... Vamos ver se alguém lembra. Eu acho que na mesma época, mais ou menos, aquela história do julgamento do Superman, não é mais ou menos nessa época, não? Acho que é antes, é bem antes. É que eu lembro que o Super Cyborg é importante lá. Acho que o julgamento é, sei lá, uns 2 anos depois do retorno, não é? É formatinho ainda. É fácil lembrar, o Superman tinha cabelo comprido ou não? É assim que a gente sabe se era muito antes. Eu acho que é depois do azul e vermelho isso. Essa história aqui é depois do elétrico, não é? É depois.
Que é quando o Superman volta a ter o cabelo curtinho. Essa é depois, essa é certeza. O julgamento, ele é de 97. Então, 2 anos antes. Se fosse hoje em dia, o Super Cyborg, ele ia morrer no mundo do Fortnite, né? Ou seja, Agradeço aqui, quero deixar registrado, que eu agradeço de todo o coração ao Fortnite por ter eliminado o Batman que ri. É verdade, né? O Batman que foi pro mundo de Fortnite e ficou por lá. Foda-se. Que fique para sempre. E eu acho que é isso, né, gente? Calma. Essa grande história. Calma lá. Cara, uma coisa que eu fiquei... Quando eu tava lendo esse quadrinho, eu lembrei que tem um outro crossover que eu até fiquei curioso pra ler depois, que quando eu for ler, eu vou querer ver se tem conexão, que é aquele do Darkseid versus Galactus. Não tem, mas esse é maravilhoso. Vou Mas esse é querer bem ler no antes futuro. também. É Esse bem antes. 5 anos antes, acho. É por olha aí, por aí. aí. Caramba, é tudo isso? Faz sentido. Vocês falaram que esse aqui é o último antes de Liga Vingadores, né? O Darkseid versus Galactus é daquele período que tava saindo quase todo mês Aquele do Batman com o Demolidor, o segundo, o ruim, o mais ruim, ele é depois disso ou antes disso? Acho que deve ser um pouquinho antes, não muito. Mas meio que nessa época, Deve ser né? 98, acho. É bem pouquinho. Que eu lembro daquele, era bem ruinzinho também, mas era a mesma fase, assim, mais ou menos. É mais ou menos, é bem Essa próximo. história aqui, eu vou te falar que eu não é nenhuma grande maravilha, mas eu acho que é uma história, tirando essa parada que a gente realmente levantou o ponto de que não faz sentido a forma que eles tratam em alguns momentos que é um universo e outros que são 2 universos, né? O Galactus viaja entre universos livremente. Tirando isso, eu acho uma história legal, assim, seria uma história de uma mensal. Tirando a história não fazer sentido, ela é legal. É legal. Tirando, assim, que ela não tem uma base que se sustente. Tirando que é a uma história não legal, tem uma não. história, ela... Tirando o fato dela ser ruim, ela tá que eu é gosto boa. quando o Carlos chega nesse momento, o professor Girafales elogiando, né? Não caçoem do seu Madruga. Se trata de um homem sem esclarecimento algum. Aquele vídeo Este do Malafaia pobre com o Bolsonaro, diabo né? Desprovida de qualquer educação. Tanjurgens, analfabeto. Não, mas eu acho essa história... Ela seria uma boa história de uma mensal, assim, eu acho. Tipo, não... Eu enxergo ela assim. Eu acho ela na vibe dos crossovers clássicos, aqueles 4 originais, sabe? Crossovers bobinhos, divertidos. Sim, faz sentido. Acho que o fato dela ter saído no formato álbum faz a gente ter um pouquinho mais de reverência por ela do que ela capa da deveria Alex ter. Ross, né? Formato grande. Você fica esperando algo mais. Isso é verdade. Mas essa capa aí com o Alex Ross, ela é meio esquisita também, né, cara? É porque é do Jurgens com o Ross por cima, né? Então, porra, cara. Só pede pra aquela lá que é com o Jim Lee e aí o Alex Ross. Puta que pariu. Então, essa talvez tenha sido a primeira vez que o Ross cobre a arte de outra pessoa, assim? Eu não lembro. Assim, Talvez. quando ele cobriu do lembro. Eu acho que ele já tinha feito aquela capa de Crise Infinitas Terras com a arte do Jorge Pérez. Já? Em 99? Se não tinha feito, tava fazendo, porque é por ali. Devia estar fazendo, porque ele deve ter demorado uns 10 anos fazendo aquilo. Ele começou, Nossa quando Senhora. começou Crise, né? Ele começou a pintar aquilo. Esses crossovers, eles acabam sendo muito aquele negócio de medição de força, né? De comparativo entre um universo e outro. Quem que ganha uma briga, né? É o Galactus, vai brigar, vai transformar o Super Cyborg num cartão de crédito, né? Mas eu tive uma coisa boa dessa história, cara. Essa conversa aqui que tá rolando aqui hoje, viu? Legal, né, cara? Isso que o Júlio falou, eu acho que é um mérito legal da história, porque a gente fica acostumado a ver todo o crossover começar com os heróis se desentendendo por alguma coisa facilmente esclarecível, daí se pegando no soco e daí se juntando. Aqui, pelo menos, eles começam amigos, eles começam já com conhecimento um do outro, já como consequência de outras aventuras juntas, apesar da gente não ter visto. E também, quando tem a treta, dá um motivo plausível pra ter a treta. Não tem um motivo plausível pro Superman virar do Galactus, tudo bem, mas tem um motivo plausível pra eles se enfrentarem, sabe? Sim. O caminho pra chegar nisso é falho, mas pelo menos dá uma condição mais interessante pra fazer os dois se esporrarem. A premissa é boa, né, cara? Se tivesse sido feito em 4 edições aí, ou 3 edições que fosse, né, que estendesse um pouquinho mais, pô, a ideia do Galactus ter destruído o Krypton é uma baita ideia legal, cara. Principalmente se mantiverem, né? Em vez de desfazer o final. Eu vou te falar que eu tava com uma impressão, quando começaram a história, de que eles iam seguir, tipo, Krypton explodiu mesmo por causas naturais, mas o Galactus tava lá naquele momento e devorou os destroços, sabe? Não sei como funciona isso pro Galactus.
Mas, Ele foi lá, seria ele tá legal. comendo Chegou o biscoitinho farelo. Quebrou Ele- o passatempo da É linha, aquele ele vai comer. aquele Mendigo final do do bar. pacote de Doritos, saca? Sim. Fica na roupa, né? Que fica na camiseta. Exato. Ele, você Nessa sacode e vibe, come. nessa vibe. É o novo salgadinho no mercado, Krypton. Mendigo galáctico. Mas aí, caralho. se você pensar que o Galactus devorou Krypton, aquela kryptonita toda que chegou na Terra já passou pelo sistema digestivo dele e isso deixa tudo mais nojento. É por isso que ela é mortal. Caralho. Os ácidos gástricos do Galactus Deus. transformam o Krypton em uma coisa radioativa, né? As duas artes do Alex Ross, só pra trazer a informação aqui, são do ano 2000. Esse crossover saiu em janeiro de 2000 nos Estados Unidos e o encadernado de Crise com ele pintando por cima da arte do Jorge Pérez é de dezembro de 2000. Esse foi o primeiro. Ele fez em janeiro, aí ele passou o ano desenhando da crise, pintando da crise, aí saiu em dezembro. O da crise é o primeiro, só que esse saiu antes, sabe? O da crise ele começou em 86, né? Exatamente. Esse aqui tá, pelo menos no Comic Vine, que é onde eu tô olhando, tá como abril de 99, esse crossover aqui. Caralho, aí não faz sentido. Se falasse que era novembro. E no Brasil saiu em 2000, em janeiro de 2000. No Guia dos Quadrinhos fala que saiu em 2000 aqui no Brasil e que é de 99 lá fora. 99, exatamente. Então, fica aí a Tá tudo informação. errado. Fica aí a desinformação. Eu acho que tem uma parte, cara, que eu achei legal ali, que, assim, não muda nada e é bobinho, como a história inteira, mas eu achei legal, que acho que é quando o Superman, ele volta ao normal, encontra o quarteto, aí o Tocha Humana, ele fala assim, entra aqui pro time, tipo, direto, né, definitivamente, é facinho transformar esse S em 5. Eu achei legal, assim, tipo, boa sacada dele. Eu fiquei imaginando, cara, realmente ficaria legal. Ficaria, cara, eu gostei bastante. Fica aí pra uma continuação. Sabe que tem, cara, isso aí? Daquela parada que a gente falou de que o Dan Jurgens provavelmente pensou isso pra uma história maior. Porque poderia ter um momento que ele se juntasse ao quarteto e tivesse o quinteto e o 5, né? Aí é só pegar a roupa do Superman elétrico azul aí, pronto, já faz parte do quarteto. É verdade. Parece muito. Né? É o próximo, né? Pelo menos. Mas, caras, aí quando o Galactus ele transforma o Super Cyborg naquele cartãozinho lá. É que assim, tipo, é toda uma sequência que, principalmente parando pra pensar agora, faz menos sentido ainda. Porque, porra, o Galactus ele tá usando a máquina lá e tem que juntar as duas paradas. E o que não deixa é a Sue com o campo de força dela ali, né? Ela faz uma placa de Petri invisível, né? Ali, não deixa ele tocar. Só que é muito engraçado que, tipo, porra, o Galactus ele tem outros poderes. Ele não precisaria ficar só segurando ali sem fazer nada, esperando ela ficar fraca, sabe? Eu fiquei meio, tipo, porra, Acho que o problema é que cara. ele tem que proteger a máquina ao mesmo tempo, né? Não, mas tipo, ele não sabe os poderes da Sue, ele fica, tem algum tipo de campo Isso é invisível? idiota. E, Isso é tipo, idiota. os humanos devem ter feito isso. Tipo, caralho, cara, você pediu ela em casamento no filme que eu vi, você sabe? Ah, não, esse foi o Dr. Destino, esquece. Confundi tudo. Você tá falando, mano? Confundi o vilão do quarteto com o outro. Caralho. É gravar quase meia-noite e dá isso. Cara, Mas eu achava que o assediador nesse caso aí era o Namor. O Namor é rolinho deles. Bom, ele fica ali, aí tem um quadro, cara, dele segurando a máquina, que parece que ele tá tocando uma sanfona, mano. Tá muito engraçado. Sim. O bagulho todo azul, no fundo, ele dentro de uma bolha aí tocando sanfona. Parece. Eu só não ri mais que parece. até que aqui o Jurgens fez a lição de casa, que ele desenhou a máquina como ela aparece em uma outra história. Mas parece. Ah, mas o Jurgens tem essa coisa meio John Byrne, né? De ficar pegando as paradas e fazer igualzinho em outra história e tal. Ele tem um Inclusive, pouco o isso. Galactus dele é Byrne puro. É. O que eu gosto muito do final, que eles revertem a máquina pra, ao invés de dar energia pro Galactus do planeta, tira a energia do Galactus e dá pro planeta, daí o Super fala, saia desse setor, desse planeta, ou você vai continuar perdendo energia dele. Galactus não faz acordos. Daí o Reed fala, você não tem escolha dele. Tá bom. Então, a partir de hoje, Galactus faz acordos. Daí ele fala, daí o Super-Homem fala, tipo, jure apenas se alimentar de planetas desertos. É. Dele. Tá bom, eu juro.
E a palavra, diga como que é, Galactus sempre mantém a palavra. Vamos lembrar todas as vezes que o Galactus prometeu não se alimentar da Terra, mas a gente vai esquecer disso também. Eu gosto disso, Galactus não faz acordo, 23h59, Galactus não faz acordo, 00:01, tá bom, minha palavra vocês sabem que minha palavra é ordem. Eu acho engraçado que daí eles vão lá, tipo, daí, vou desfazer aqui a parada. Aí, tipo, enquanto o Reed Richards, tipo, tá lá mexendo e fala feito, aí tá o Galactus espiando no fundinho, tá muito engraçado. Mas o que eu mais gostei foi que o Cano Branca tava falando agora, deu uma travadinha e pareceu que ele falou lagartos. Eu fiquei imaginando agora. Antes da página da Sanfona Galáctica, ali, tem uma página dupla do Superman voltando a ser ele, né, junto com o Quarteto Fantástico, que é muito bonita, cara, a arte ali. É legal mesmo. Eu achei bem legal, assim, são eles falando, beleza, agora tá todo mundo aqui, vamos lá atacar o cara de novo e quebrar essa sanfona aí. É quando o Tocha convida o Super pra fazer parte do quarteto. Isso. Essa página dupla é bem bonita. Tem alguns momentos deles todos juntos que são bem legais, assim, tipo, vários durante a história. A última página eu acho bem bonita. Sim. Quando o Superman vai embora. Mas assim, eu tenho a inconsistência mesmo, que é o que a gente falou mais no começo, da arte do Jurgens, né? Que, beleza, eu gosto do Galactus dele, eu acho o visual legal, o jeito que ele desenha, mas a primeira aparição do Galactus na história é uma coisa, e mais pro fim é outra, e durante mesmo as páginas, você vê, tipo, feições do Galactus completamente diferentes, como se fossem pessoas diferentes, né? Não, pelo tem uma ali que fica mais claro, cara. É a fome. Tem uma ali que eu não tô achando agora, que o Galactus tá com o olho em cima, tá parecendo o Cerberus, ele tá com o olho em cima e outro embaixo. Caralho. Tá meio bizarro. Mas de forma geral, eu vou te falar que tem essa variação, mas de forma geral eu acho a arte bem bonita nesse quadrinho. Tem umas páginas que você vê que é mais corrida e tal, mas de forma geral eu acho que o saldo é positivo. A primeira aparição do Superman com o poder cósmico eu acho bem bonito, bem impactante. As splash pages estão bonitas, as páginas inteiras e as páginas duplas estão bonitas. Ele só faltou dar atenção pro resto da história e pra narrativa. Mas fora isso, e fora não fazer sentido... E o Super Cyborg tá especialmente caprichado. Sempre que ele aparece, ele tá bem desenhado. É orgulho de pai, eu não acho. Tem umas partes que tá feio. Mais ou menos. Eu acho que tem umas partes tem algumas que ok. feio. Mas, tipo, sempre que aparece ele de lado, assim, numa sombra, ou ele tá, sempre tá, tipo, estiloso pra caralho. Tá muito... O professor Girafales aí, de lado, uma sombra, uns 200 metros, talvez ele distante. Não, mas eu acho que ele tá bonito, assim, de forma geral ele tá bonito. Porra, velho. Tem na página que o Galactus parece que nem foi o Jurgens que desenhou, parece até que foi o Ethan Van Siever, infelizmente, parece que é isso. Porra, o Super Cyborg aí tá parecendo um Marquito, cara, pelo amor de Deus. Cadê? Tô caçando essa página aí. Acho que é a página 62, que o Coisa tá segurando o Super Cyborg pelo pescoço, pela boca ali. Tem uma hora que o Galactus, que ele desenha ele tá muito desproporcional, assim, tipo, muito pequeno. Aí parece que encolheu, assim, a página... É a fome. Acho que é na página 36, cara. Nossa. Mas isso tudo bem porque o Galactus não tem forma, né? O Galactus, ele não tem um tamanho, ele é... Ele é uma nuvem, vocês não viram? Não, ele é o que as pessoas veem, na verdade. Ele não tem necessariamente forma, então ele pode alterar. A forma dele altera mesmo no decorrer da história, mas de acordo com as leis dos quadrinhos, isso faz sentido. De acordo com as leis do... Será que realmente ele mudou de forma ou o cara fez ele menor só pra caber ali no quadro e ficou ele meio anão? É que nem o Hulk nos anos 90, que cada quadrinho ele tava num tamanho diferente. Um que sofre muito disso é o Coisa, né? Tem algumas páginas aqui que ele tá enorme, aí depois ele tá menor que o Superman, aí depois ele tá enorme de novo, aí no final ele tá abraçando. Porque o Coisa, o certo é ele não ser grande, né? Ele é aquele baixinho forte, sabe? Parrudo. Parrudo. Que é o Coisa do filme do Quarteto, né? Do anterior. Mas eu queria dizer que eu tava aqui passando as páginas, querendo lembrar desses que vocês estão falando, e eu passei por uma que é aquela que tem a nave do Quarteto apontando pra cima e o Franklin sentado olhando o boneco do Superman. Uhum. E é algo que todo desenhista passa na sua vida. Eu tava esperando você falar isso. Porque claramente não é uma criança, é um anão, né? Franklin 100% aqui, feições de adulto, 47 anos, pagando aluguel e financiando um Monza 87. Mas claramente é um protesto pelo Franklin nunca envelhecer, aí todo mundo já desenhava uma criança velha.
O mais engraçado é que, assim, quando ele tá com o Homem de Ferro e o Superman na mão, ali, brincando, assim, cara, ele parece um dos gigantes do Attack on Titan, né? Que ele tá, tipo, um cabeçudão, assim, indo. E aí, quando ele tá correndo, ele parece, tipo, o Nixon, sabe? Ele tá andando, assim, parecendo um político. Claramente ali já era um prelúdio do Franklin sendo o Galactus segurando o Super-Homem ali, né? Como o seu arauto, olha só. Mas tá feio mesmo, cara. Parece um anão mesmo. Eu vou te falar que a única coisa que eu senti falta foi o Super-Homem ter uma prancha de surf. Eu acho que pra ser arauto estiloso tem que ter uma prancha de surf, ia ficar muito mais legal. O S já combina de surfista. Surfista, ele tem um S de surfista, ele já é descolado, ele já tá com uma sunga por cima da roupa. Eu acho que faltou. Caralho! Faltou a prancha de surf, ia ficar estiloso. Minha nossa. Ele já está com a sunga. Porque eu acho, eu não sou um grande conhecedor de surfista prateado, mas eu acho que ele era um surfista no planeta dele ou ele ganhou junto com o Poder Cósmico? Claro que era. Era, porra, claro que era. Quando a tia May virou arauta de Galactus, ela ganhou uma Scooby, prancha na de verdade. surf? Mas ela não ganhou prancha, mas ela ficou dourada que nem o Superman. Olha aí, acho que os favoritos ficam dourados, pelo jeito. Pode ser, e ele talvez ele seja do mesmo planeta do Fred Mercury prateado. Nossa, onde Superman. Cara, Nossa. agora eu comecei a imaginar o Fred Mercury prateado de arauto do Galactus. Olha aí. Com aquela voz fina chegando. Vai comer planeta, vai! Vai comer o planeta! Nesse caso, como o Super-Homem é dourado, então ele deve ser do mesmo planeta do Oscar, como alguém falou no começo do podcast. Eu falei. Será que o surfista prateado era pra ser dourado, mas pra evitar copyright do Oscar, né? Eles evitam aí, por isso que todos os outros Ou são dourados. consistência de cor na época, talvez, também, né? Mas Pode eu lembro de uma história do Hulk desenhada pelo Gary Frank que chama um surfista de estátua do Oscar. Aí, ó. Já vi tanta gente chamar ele do Oscar cósmico, sei lá, umas coisas assim. O Oscar que largou a carreira de cinema e virou surfista, né? É o Oscar do segundo lugar, na verdade. É pro segundo melhor. É o Oscar de prata e tem o Oscar de bronze depois. Gente, vamos então encerrar esse programa puxando o momento mais marcante pra cada um. Ai, meu Deus. Trazer isso aqui pro Júlio, que é a primeira vez que tá participando. O momento mais marcante não precisa ser um momento bom, não precisa ser o melhor momento, simplesmente um momento que por algum motivo ficou aí na sua memória e te marcou. Pode ser porque foi horrível, o que você quiser. Inclusive, como convidado, você será o primeiro a dizer um momento marcante. Então, Júlio, por favor. Olha, eu não tinha nenhum momento marcante até a sanfona cósmica. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com a sanfona cósmica, o acordeon galáctico e é isso. Maravilhoso. Sanfona Cósmica Galactus. Thiago Brancatelli. Cara, eu tava guardando muito pra falar do que o André falou, do Tocha falando que dá pra transformar o S num 5. Ah, muito bom. Mas não vou falar esse, porque já que já foi falado, vou falar do... Eu gosto do bonequinho do Super-Homem que o Franklin deixa com a Sue e que, de certo modo, tem lá o papel de fazer o Super-Homem se lembrar da essência dele. Eu acho que é um ponto até bem pensado juntar a reverência que o Franklin tem com aquilo que vai salvar o Super-Homem de si mesmo. Eu escolhi esse momento. Eu acho que o bonequinho do Super-Homem foi uma boa sacada do Georges. É verdade, amarra bem, né, o Franklin com a história. Legal. E Roberto II. Cara, eu gosto muito. Eu vou te falar que a página que mais fica na minha cabeça é a do surgimento do Super Cyborg, porque pra mim é uma página muito Jurgens ali. Eu sou um grande fã do traço do Jurgens, eu gosto dele como desenhista pra caramba. E ele faz uma dinâmica. A gente falou, né, na questão de narrativa do gibi, mas esse é legal porque, pô, a parte esquerda tem a sequência de quadros, aí ele faz a arte de baixo meio que ser sobreposta pelos quadros, com o Super Cyborg surgindo, e ele conclui com uma ação, né, do Tocha atacando. Então, é uma página bem redondinha em algo que a gente falou que tem seus vários problemas no caminho e tal. Eu acho que isso aqui pra mim é um excelente trabalho do Danju, essa página dupla. Eu gostei muito, cara. Muito bom. Leonardo Vicente. Eu tô tentando pensar. A parte favorita de sou eu que está valendo. Porque eu sou lindo. Super feito. Eu acho que a parte que eu mais gosto é ter o Super Cyborg pra fazer essa brincadeira da mesma origem, da homenagem que ele foi ao quarteto. Eu acho legal. Ele explicando pra eles, né? Então, sabe, gente? Eu podia ter sido vocês, mas eu me fudi. Morreu todo mundo e eu quero morrer agora.
Muito bom. André Panceira. Bom, o Branca lembrou, né, o que eu falei, né, do Tocha Humana convidando, né, o Super pra ser o quinteto, o Super Quinteto, né? Então, acho isso legal. Mas só pra não repetir, né, eu vou falar que eu gosto da parte quando o Superman Arauto tá meio recuperando ali, ele dá uma porradora no coisa que... Muito né, bom. Coincidentemente, foi bem ali onde tava o Reed Richards. Ah, mas o Reed fala, né, que ele acha que ele calculou, né? Eu acho que faz sentido. Ele tava fingindo que ainda não tinha desobedecido, mas naquele momento o Superman já começa a se voltar contra, né? É legal, eu acho bem legal. Eu acho que é o momento mais inesperado da trama, provavelmente. Sim. Mas e você, Carlos? Fala aí o que te marcou nesse gibi aí? Eu vou falar o que eu comentei já antes, que é o visual do Superman Arauto. Eu acho que ficou muito estiloso. O Dan Jurgens é um cara que sabe desenhar esse tipo de coisa. Eu acho que ele, tipo, você vê o personagem surgindo e fala, caralho, maluco, esse cara é poderoso, sabe? Tipo, logo de cara, já com aquelas fumacinhas saindo, assim, você fala, meu Deus do céu. Eu achei muito bem feito, assim, um design bem simples e muito acertado do Superman Arauto. Então ficaria esse conceito aí como muito bom destaque. Muito bom, então acho que é isso. Vamos para a leitura de e-mails e comentários. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje comentários duplos, porque eu vou falar de 2 programas aqui. Do programa, tecnicamente, programa anterior, né? O podcast número 223, sobre Aço, o filme com Shaquille O'Neal, que contou com Thiago Carneiro do Afronerd como convidado. E depois eu vou ler também sobre Batman Eternamente, o nosso primeiro livecast, né? Um formato que a gente tá testando aí. Quero inclusive saber o que vocês acharam disso. Vocês gostaram do formato? Deixa aí um comentário. Então vamos lá, primeiro falando sobre Aço. O ouvinte Segredo do Morcego comentou lá no portal, no mansãoone.com.br, o seguinte, ele já começou assim, ó: mandem mais, mas discordo de uma coisa, dá pra gente ter uma ideia da mentalidade de quem fez esse filme, sim. É do tipo, super-herói é coisa pra criança, preconceito que rola até os dias de hoje. Vêm as roupas coloridas e os poderes e acham que a gente só gosta de lutinha e homens de sunguinha. Até Dorama eu pensava que eram só uns romances bobinhos e tocam nos temas importantes de forma mais lúdica. Olha aí, o Segredo do Morcego fazendo aquela análise aqui, por mais que a gente sempre fale que super-herói é coisa de criança, realmente às vezes eles usam o formato para trazer temas bem mais interessantes, bem mais profundos, né? Então tem de tudo e realmente a gente sabe que tem muita gente da indústria, cada vez menos, felizmente, que não consegue passar dessa camada, né? Mas valeu pelo comentário, Segredo do Morcego. E agora, no Spotify, o ouvinte Eduardo Grigoleto comentou: eu ri só de ver a thumb e eu não acho o filme ruim. Tem coisa bem pior. É uma boa intenção, mas boa intenção é o pavimento da estrada para o inferno. Olha aí, duras palavras de Eduardo Grigoleto. E por último, sobre esse podcast, no Instagram, o nosso ouvinte fiel, Guilherme Godzilk, que a gente sempre chama de Godzilk, né? Mandou: fala, meus queridos, amei o podcast com esse clássico dos cinemas de sexta de noite no SBT. Só queria dizer que sim, saiu um hominho desse filme e eu tive um. E sabem qual o maior fracasso do filme? Era de R$1,99, ou seja, nem do meu hominho os caras ganharam um troco. Forte abraço, seus lindos, beijão. Olha aí, o cara tinha um boneco de R$1,99, será que era original? Eu vi, teve outros ouvintes até que mandaram foto dos bonecos, muito legais. E agora falando de Batman Eternamente, né, que teve nosso querido Guilherme Lorandi, ali da Loja Monstra, como convidado, além de Diego Aguiar, nosso ouvinte querido, apoiador e autor de um livro que inclusive já saiu e vai estar nos links desse podcast aqui, nos links do post, para você pegar na Amazon. E de lá eu separei os comentários a seguir. Do YouTube, o ouvinte Daniel Oliveira Freitas comentou: como vocês ainda não têm 1 milhão de inscritos? Ele colocou 2 interrogações e uma cara de espanto. Digo mesmo, comentem, mas aí vocês ouvintes que vocês gostam do nosso trabalho, tem que ir lá e divulgar, chegar pra todo mundo e falar: porra, vocês têm que ouvir esse programa, cara, vocês têm que assinar o canal no YouTube, vocês têm que ir lá no Spotify, dar like em todas as redes sociais. A gente depende de vocês, ouvintes, espalharem a palavra. Então, valeu, Daniel, e vamos lá, galera, vamos rumo a 1 milhão de inscritos. A gente tá bem longe ainda, mas a gente chega lá. E o nosso ouvinte Cassiano Cordeiro Alves no Spotify comentou: eu sempre gostei de Batman Eternamente, consigo ver como uma versão anos 90 da série clássica. Eu concordo com você, Cassiano. Coincidentemente, semanas atrás assisti com minha filha de 10 anos e ela gostou mais do que de The Batman. Disse que era mais divertido, se bem que ela também gostou de Batman e Robin, mas é outro papo. Mas isso aí, eu acho que pra uma criança de 10 anos, realmente esses 2 filmes são
muito legais. Eu lembro, tinha por aí quando eu assisti esse filme no cinema e eu adorei. E ele ainda complementa o seguinte: impressionante como a edição falhou ao retirar do corte final toda a trama que dá nome ao filme. É verdade, Cassiano, e lá fora já tá passando no cinema o Schumacher Cut, hein? Já foi anunciado, não sei se na data da gravação, na data que o programa for ao ar, acredito que já vai ter passado. Vamos ver se alguém traz isso pro Brasil. E por último, do Spotify, o ouvinte Marco Xavier comentou: um adendo sobre o diário do Bruce na caverna com o morcego gigante. Bruce lê no diário que seu pai já havia feito reserva no cinema para assistir Zorro e que o desenho que o Bruce insistia para assistir teria que ficar para a próxima semana. Logo, a ida ao cinema e o assalto dos pais não teria sido influência do Bruce. Olha aí, final feliz, no final ele parou de carregar essa culpa, né? Eu vou te falar que eu tenho uma curiosidade muito grande de assistir esse Schumacher Cut. Se vier pro Brasil eu vou ver, se não vier pro Brasil a gente vai ter que dar nossos pulos. Espero que o Max coloque oficialmente para facilitar a nossa vida, né? O Max que agora é HBO Max novamente. E se você quer ter seu comentário lido, já sabe, manda um e-mail para mansãoN@mansãoN.com.br ou comenta no post no site do Mansão N ou em qualquer uma de nossas redes sociais nos posts do podcast. Beleza? Bora pro Jabás. E vamos pro Jabás, primeiro de tudo agradecendo o Júlio Mick do Cadê HQ pela primeira vez e a primeira de muitas aqui no Mansão N. Sim. Júlio, muito obrigado pela participação e o microfone é todo seu para divulgar seus trabalhos e o que você mais quiser falar para os nossos ouvintes. Cara, eu que agradeço aí o convite, peço desculpas qualquer escorregada aí sobre essa história e tudo mais, porque na verdade eu gosto de levar sempre pelo lado da brincadeira também, acaba deixando um pouquinho mais divertido. Mas obrigado mesmo pelo convite, é sempre bom conversar com vocês. Sempre que vou até São Paulo eu gosto de encontrar com o pessoal, a gente acaba conversando bastante, né? E se o pessoal aí quiser me encontrar pela internet, é só ir lá no Instagram @_JulioMick, e lá eu falo de as mesmas besteiras lá no Instagram. Não, muito bom, inclusive quem estiver ouvindo vai lá, que é um conteúdo muito bom, sempre tô sempre acompanhando. Muito obrigado. Thiago Brancatelli, o seu recado para os ouvintes. Vocês não estão vendo, mas nesse momento eu estou, pegando o meu próprio beijo com a palma da minha mão e jogando na direção do computador para que ele atinja todos vocês que estão ouvindo essa gravação, porque eu amo cada um de vocês, é só isso que eu tenho para falar. Muito bom, muito bonito. Ai, caralho, eu vou editar mesmo. Enfim. Roberto II, do seu Jabás. Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira, aqui eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, tem vídeo quase todo dia falando de cinema, série, quadrinho, games e muito mais. Também tem o meu pequeno projetinho, Eu Te Amo, Dr. Zaius, em que eu comento episódio de Os Simpsons, junto de Lucas Rezende, que ficou um dia inteiro sem luz lá em Portugal, pra datar esse podcast. Mas também tem o meu Catarse junto com o Leonardo Vicente, que eu vou deixar pra ele fazer no Jabá. Então, Leonardo Vicente, o Bud, seu Jabás. Então, visite falaanimal.com.br, que é o nosso site que a gente atualiza todo santo dia. Nas redes sociais também, como Fala Animal, tem o podcast que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. E como o Roberto falou, a gente tem um Catarse também. Visite lá em catarse.me/Fala Animal. Muito bom. E André, quem quiser fazer um podcast profissional, como que entra em contato com você? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Você quer fazer um podcast do zero? Já tem um. Quer reformular? Me fala aí o que você quer que eu te dou o caminho do podcast, com roteiro, direção, edição, acompanhamento de gravação, tudo o que é relacionado para o seu podcast ser maravilhoso. Muito bom, cara. E já que você está nos ouvindo por aqui, aproveita e segue todas as nossas redes, que a gente está como @MansãoNMW em tudo que é lugar. E assina também nosso canal, porque 2025 vai ser o ano do Mansão N no YouTube. É só acessar youtube.com/MansãoN e assinar o canal. É isso aí, assina, segue, ouve, assiste, compartilha para não perder nada. E não esquece do joinha. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou!